Há um tipo de pessoa que passa pela vida como um rio silencioso, carregando dentro de si correntes profundas que ninguém vê. Você já reparou como algumas pessoas simplesmente não reclamam, enquanto a maioria desabafa sobre o trânsito, o chefe, o relacionamento ou a conta que não fecha? Elas apenas assentem, sorriem e seguem em frente, como se a frustração fosse um convidado indesejado que não merece nenhum comentário. À primeira vista pode parecer resignação, conformismo ou até falta de personalidade. Mas será que é só isso? Ou será que por trás desse silêncio aparente, existe uma estratégia de sobrevivência tão complexa que nem elas mesmas conseguem explicar? Antes que você pense que estou falando de santos ou robôs emocionais, deixe uma coisa clara: não há nada de errado em não reclamar. Não é obrigatório externar cada incômodo, cada decepção, cada pequena injustiça do dia. Alguns simplesmente escolhem guardar suas batalhas para si, e isso não os torna menos humanos, apenas mais seletivos sobre com quem compartilham suas vulnerabilidades. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, vai descobrir que esse hábito quase sempre nasce de feridas antigas, lições duras ou uma sabedoria que poucas pessoas entendem. Imagine uma criança que toda vez que chorava ou reclamava, ouvia um para de frescura, um isso não é nada ou pior, um silêncio gélido que dizia mais do que palavras. Com o tempo, ela aprende que expressar desconforto não traz alívio, só traz mais solidão. O cérebro registra: se eu não disser nada, pelo menos não vou ser ignorado ou julgado. E assim o silêncio vira um escudo. Não é que elas não sintam a dor, é que aprenderam a engoli-la em doses homeopáticas para não sufocar. Outros casos são ainda mais sutis. Talvez tenham crescido em ambientes onde reclamar era sinônimo de fraqueza, ou onde os problemas alheios sempre pareciam maiores que os seus. Tem gente passando fome e você vai reclamar do seu dia ruim? Essa voz ecoa na cabeça delas como um fantasma, mesmo décadas depois. Mas não é só trauma que explica esse comportamento. Algumas pessoas simplesmente desenvolveram uma tolerância alta à frustração, quase como um superpoder. Elas entendem, mesmo que inconscientemente, que reclamar não muda a realidade, só gasta energia. Então preferem focar em soluções ou, quando não há solução, em aceitar o que não pode ser mudado. Isso não significa que sejam frias, pelo contrário, muitas vezes são as que mais sentem, mas escolhem processar tudo internamente, como um vulcão que entra em erupção só quando ninguém está olhando. Há também aquelas que reclamam sim, mas só para si mesmas, escrevem em diários, falam com o espelho, desabafam no trajeto de volta para casa. Para o mundo são um poço de calma, por dentro são tempestades controladas. O lado perigoso desse silêncio crônico é que, às vezes, ele esconde um distanciamento emocional perigoso. Quando a pessoa nunca reclama de nada, nem mesmo das coisas que claramente a magoam, pode ser sinal de que ela desistiu de esperar mudança. É como se tivesse feito um pacto consigo mesma: se eu não esperar nada de ninguém, nada vai me decepcionar. E aí, o que começa como autoproteção pode virar isolamento. Afinal, se você nunca diz o que te incomoda, como os outros vão saber que precisam mudar? Como os laços vão se fortalecer se nunca há espaço para conflitos saudáveis? Mas aqui está a parte mais fascinante: esse hábito de não reclamar pode ser, na verdade, uma forma de resistência. Pense bem, em um mundo onde todos estão gritando por atenção, onde as redes sociais são um festival de lamentações e onde até um café demorado vira motivo para postar um "Deus, como eu odeio minha vida", escolher o silêncio é um ato de rebeldia. Essas pessoas muitas vezes valorizam demais a paz, a sua e a dos outros, para gastar energia com coisas que consideram triviais. Elas entendem que reclamar é fácil, agir é que é difícil. E no fundo, podem até achar que o verdadeiro teste de caráter não é como você lida com o que te irrita, mas como você lida com o que te irrita sem fazer alarde. Se você se identifica com isso, saiba, você não é um robô, nem um mártir, nem alguém que não sente. Você apenas desenvolveu uma forma própria de lidar com o mundo, e isso tem seus pontos fortes. Sua capacidade de suportar sem esbravejar pode ser um dom em ambientes caóticos. Sua discrição pode ser um refúgio para quem está cansado de drama. E sua paciência pode ser a coluna que sustenta relacionamentos em tempos difíceis. Mas cuidado para não confundir força com negação. Às vezes reclamar é necessário, não como desabafo vazio, mas como sinalização de que algo precisa mudar. E você merece ser ouvido. Talvez a lição mais bonita desse silêncio todo seja esta: nem todo incômodo precisa virar escândalo, mas nem todo escândalo deve ser engolido em silêncio. A vida não é preta nem branca, é feita desses tons de cinza onde a gente aprende a escolher as batalhas. E se a sua estratégia é não reclamar, que seja por escolha consciente e não por medo.
Porque no fim, o que a gente cala hoje pode se tornar um grito amanhã. E às vezes, o mundo precisa ouvir esse grito para mudar. Se isso fez sentido para você, me conta nos comentários. Tem algo que você sempre engole, mas deveria dizer? Compartilha com quem também guarda mais do que deveria. E se quiser mais reflexões como essa, fica por aqui, porque a gente vai falar muito sobre esses silêncios que falam mais alto que palavras. Até a próxima! E lembre-se, às vezes, o que não é dito é justamente o que mais precisa ser ouvido. A arte de guardar segredos, e por que alguns silêncios são mais pesados que palavras. Você já percebeu como certas pessoas carregam um sorriso que não alcança os olhos? Aqueles que respondem tudo bem com uma entonação tão ensaiada que soa como um script, não como uma verdade. Enquanto o mundo grita seja autêntico, eles dominaram a arte de esconder estormos atrás de um céu pintado de azul. Mas será que esse silêncio é força, ou apenas o eco de algo que nunca foi dito? Não estamos falando de mentiras. Estamos falando daqueles silêncios estratégicos, os que protegem, os que evitam conflitos, os que guardam verdades tão pesadas que, se soltas, poderiam desmoronar pontes que levaram anos para serem construídas. Às vezes calar não é covardia, é sobrevivência emocional. Mas aqui está o perigo. O que a gente engole hoje pode se tornar um nódulo amanhã. E alguns nódulos, quando finalmente emergem, já são tumores. O peso do não dito, quando o silêncio virou um hábito perigoso. Há 3 tipos de pessoas que calam. Os protetores, aqueles que absorvem a dor dos outros para que ninguém mais precise carregá-la. São os que ouvem "estou bem" de um amigo deprimido e escolhem acreditar, mesmo sabendo que é mentira. Seu silêncio é um escudo. O problema? Escudos também aprisionam quem está por trás deles. 2. Os sobreviventes, os que aprenderam ainda crianças que falar a verdade era como jogar gasolina em fogo. Crianças que ouviram "não chora, isso não é nada", ou "segura essa lágrima, senão vai apanhar mais". Adultos, eles repetem o padrão, engolem sapos até o estômago virar um pântano. Seu corpo sabe. As dores de cabeça inexplicáveis, a tensão nos ombros, as noites em claro. O corpo fala o que a boca cala. 3. Os estrategistas, aqueles que calam por cálculo. Não é medo, é tática. Sabem que certas verdades, se ditas, quebrariam ilusões necessárias, como admitir para a mãe que o casamento dela é tóxico, ou para o chefe que o projeto é um fracasso. Seu silêncio é um jogo de xadrez. Mas aqui está a armadilha. Quando a gente joga demais, a gente esquece qual peça a gente realmente é. O paradoxo do silêncio. Proteção ou prisão? Aqui está a verdade incômoda. O silêncio só é poderoso quando é uma escolha. Quando é imposição, ele é uma jaula. O silêncio que protege é aquele que você adota depois de pesar as palavras, como o jardineiro que poda só os galhos doentes para a árvore florescer. O silêncio que aprisiona é aquele que você engole porque alguém, em algum momento, te ensinou que sua voz não merecia espaço. E o pior, a gente se acostuma com o sabor do calar. Virou hábito não reclamar do restaurante ruim, não corrigir o amigo que sempre chega atrasado, não dizer ao parceiro que aquela brincadeira machuca. A gente normaliza o desconforto até ele se tornar invisível. Até que um dia, o corpo grita o que a boca nunca usou. Uma crise de ansiedade, uma dor nas costas, um choro no banheiro do trabalho. O dia em que o silêncio estoura, quando o corpo fala por você. Você conhece aquele momento em que uma lágrima escapa sem permissão? Ou quando, do nada, você explode por uma bobagem. Não porque a bobagem importava, mas porque ela foi a gota que transbordou um copo que já estava cheio há anos. Isso não é fraqueza. É física básica. Todo recipiente tem um limite. Todo corpo tem um ponto de ruptura. Todo silêncio tem um prazo de validade. As palavras não ditas se tornam pedras no estômago. Os sentimentos engolidos se transformam em nós na garganta. As verdades enterradas brotam como ervas daninhas no jardim da mente. E quando elas finalmente emergem, muitas vezes já é tarde. O amigo que você nunca confrontou segue magoando você. O relacionamento que você não salvou já acabou. A oportunidade que você não agarrou sumiu. Como quebrar o feitiço do silêncio sem precisar gritar? Não estou dizendo para você despejar todas as suas verdades de uma vez. Isso seria trocar uma jaula por um incêndio. Estou falando de dosar a coragem. Comece pequeno. Se você tem medo de confrontar seu chefe, treine com o garçom que trouxe seu pedido errado. Se não consegue falar com seu pai, escreva uma carta que não vai enviar. A voz é um músculo. Treine a. 2. Use o eu em vez do você. Marca de cruz, você nunca me ouve. Soa como ataque. Marca de seleção branca, eu me sinto ignorado quando. Soa como convite para uma conversa. 3. Escolha o momento, não a explosão.
Um silêncio de anos não precisa ser quebrado em um grito. Às vezes, uma frase calma na hora certa tem mais poder que um sermão. 4. Permita-se ser imperfeito. Você vai gaguejar, vai chorar, vai dizer coisas que soarão confusas. Tudo bem. O importante é romper o ciclo do nunca dito. A lição final: nem todo silêncio é ouro. Alguns são ferrugem. Há silêncios que são santos, os que guardam segredos alheios, os que respeitam o tempo do outro, os que deixam o mistério florescer. Mas há silêncios que são túmulos, onde enterramos partes de nós mesmos na esperança de que ninguém note. Se você está lendo isso e sente um nó na garganta, pergunta-se: o que eu deixei de dizer que ainda me assombra? Para quem eu menti quando disse tudo bem? Que pontes eu poderia ter construído se tivesse tido coragem de falar? A vida não é feita só das palavras que a gente diz. É feita também das que a gente cala. E algumas delas, meu amigo, precisam ser libertadas antes que se tornem fantasmas. Agora me conta. Diamante azul pequeno tem alguma coisa que você sempre engoliu, mas sabe que deveria ter dito? Diamante azul pequeno, ou já viveu aquele momento em que o silêncio estourou de um jeito que você não planejou? Compartilha esse texto com quem precisa ouvir que nem todo peso precisa ser carregado sozinho. E se quiser mais reflexões como essa, fica por aqui, porque a gente vai falar muito sobre essas verdades que a gente esconde até de si mesmo. Até a próxima! E lembre-se, as palavras que você não diz hoje podem se tornar as cicatrizes de amanhã. Balão de fala faíscas. Continuação do texto, expansão com técnicas de engajamento. As palavras que você não diz hoje podem se tornar as cicatrizes de amanhã. Essa frase não é um alerta, é um espelho. Porque o silêncio, quando se torna crônico, não é vazio. É um arquivo de tudo que a gente não teve coragem de soltar. E arquivos, meu amigo, ocupam espaço. Eles pesam nas costas como mochilas invisíveis, cheias de cartas nunca enviadas, desabafos engasgados, eu te amo, que viraram poeira na garganta. Pense bem, quantas vezes você calou algo pequeno que, com o tempo, virou um monstro? Um não que não foi dito e se transformou em ressentimento. Um preciso de ajuda que ficou prescrevido e virou solidão. Um me magoou que apodreceu em raiva muda. O silêncio não é neutro. Ele é um solo fértil para o que a gente não quer colher. E aqui vem a pergunta que dói. O que você está cultivando no seu silêncio? Um jardim de paz, porque algumas coisas mesmo não precisam ser ditas. Ou um pântano de arrependimentos, porque o medo de falar foi maior que a necessidade de ser livre. O silêncio que protege versus o silêncio que aprisiona. Há silêncios que são escudos. Aqueles que você escolhe para... Marca de seleção: preservar sua energia. Nem toda batalha merece sua voz. Marca de seleção: honrar seu tempo. Às vezes, a resposta certa é o silêncio, até você estar pronto. Marca de seleção: deixar o outro crescer. Calar para que alguém encontre suas próprias palavras. Mas há silêncios que são jaulas. Aqueles que você carrega porque... Sinal de multiplicação: acha que não merece ser ouvido, e aí se cala até nas coisas que importam. Sinal de multiplicação tem medo de quebrar a ilusão. E prefere viver uma mentira confortável a enfrentar uma verdade incômoda. Sinal de multiplicação: esperava que o outro adivinhasse, como se amor ou respeito fossem telepatia. Qual dos dois você tem alimentado? O dia em que o silêncio estourar, e não será bonito. Já viu aquelas cenas de filme em que o personagem, depois de anos calado, explode em um grito, um choro, uma confissão descontrolada? Pois é, a vida não é cinema, mas a psicologia é a mesma. O corpo não aguenta guardar eternamente o que a alma não suporta. Um dia o silêncio vaza. Na forma de uma crise de ansiedade, o corpo grita o que a boca não disse. De um rompimento inesperado. Por que você nunca falou isso antes? Ou pior, de uma doença. Sim, estudos comprovam que reprimir emoções enfraquece o sistema imunológico. O que você está disposto a pagar pelo seu silêncio? 3 coisas que você precisa saber antes de calar novamente. Nem todo silêncio é sabedoria, às vezes é apenas medo. Pergunte a si mesmo: se eu não tivesse medo das consequências, eu falaria? Se a resposta for sim, é hora de repensar. 2. As pessoas não são adivinhas, e não é justo exigir que sejam. Esperar que alguém saiba o que você sente sem que você diga é como plantar uma semente e reclamar que não choveu. A comunicação é rega. Sem ela, nada cresce. 3. Falar não é garantia de que tudo será resolvido, mas calar é garantia de que nada será. Sim, há riscos em se expor, mas o maior risco é chegar ao fim da vida e perceber que você viveu uma versão editada de si mesmo, com todas as cenas importantes cortadas. O que fazer com tudo isso? Não estou dizendo para você despejar suas verdades sem filtro, isso também é violência. Estou falando de
Marca de seleção branca: escolher suas batalhas, mas não abandonar a guerra pela sua paz interior. Marca de seleção branca: falar com estratégia, não é sobre descarregar, é sobre libertar o que precisa ser livre. Marca de seleção branca: entender que algumas palavras são para você mesmo às vezes. O que precisa ser dito é um diálogo interno. Eu mereço, eu posso, eu perdoo. Experimente isso hoje. Escreva em um papel, no celular, onde for, aquela coisa que você nunca disse. Não precisa mostrar para ninguém. Só solte. 2. Pergunte a si mesmo: se eu morrer amanhã, vou me arrepender de ter calado isso? Se a resposta for sim, repense. 3. Dê um passo pequeno, mande uma mensagem, faça uma ligação, sussurre no espelho. O silêncio se quebra em migalhas, não de uma vez. E se mesmo assim você não conseguir falar? Tudo bem. Às vezes, a coragem demora. Mas saiba uma coisa: o que você cala hoje pode ser a história que alguém precisa ouvir amanhã. O que você guarda pode ser a chave para a sua própria liberdade. E o que você acha que é fraqueza, o medo de falar, pode ser apenas a parte de você que ainda não se sentiu segura o suficiente para ser ouvida. Então, enquanto a coragem não chega, faça isso. Não se julgue. O silêncio também faz parte do processo. Não deixe que ele vire uma identidade. Você não é quem cala, você é quem ainda não encontrou as palavras certas. Lembre-se, até as tempestades mais fortes começam com um sussurro. Agora me diga, porque isso não é só sobre você. Diamante azul pequeno: tem alguma coisa que você engoliu por anos e hoje se arrepende? Diamante azul pequeno, ou já viveu aquele momento em que o silêncio explodiu de um jeito que você não planejou, e no fim foi libertador? Diamante azul pequeno: o que você diria para alguém que está com medo de falar, mas sabe que precisa? Deixa nos comentários. Porque às vezes, ler que não estamos sozinhos é o primeiro passo para soltar a voz. E se esse texto mexeu com algo em você, compartilha. Não por mim, mas por aquele amigo que está carregando um silêncio pesado demais para uma pessoa só. Até a próxima! E lembre-se, as palavras que você não diz hoje podem se tornar as cicatrizes de amanhã, mas as que você diz podem se tornar as asas. Pomba faíscas. Por que esse texto funciona? Engajamento emocional, alternância entre dor, cicatrizes de amanhã e esperança podem se tornar asas. Chamadas para ação sutis. Convida à reflexão sem pressionar, experimente isso hoje. Validação constante. Tudo bem se você não conseguir, você não é quem cala. Metáforas poderosas. Silêncio como o arquivo pântano, jaula, mochila invisível. Perguntas que geram identificação. O que você está cultivando no seu silêncio? Dica para aplicar. Use essa estrutura para temas como: por que guardamos rancor de coisas que nem lembramos mais? O que acontece quando você para de fingir que está tudo bem? Por que algumas pessoas têm medo de ser felizes? O segredo? Fale com a dor do leitor, mas sempre aponte uma saída. Mesmo que seja uma fresta de luz. Lâmpada elétrica.